Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 16 de março, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. 72% das fraudes digitais no Brasil se dão pelo roubo de contas. A cibersegurança vem acompanhando a evolução do consumidor da era digital? E como os cybercriminosos utilizam sites comprometidos para realizar novos ataques. E eu começo com essa notícia que fala: 72% das fraudes digitais no Brasil se dão pelo roubo de contas. Plataforma de prevenção à fraude, Allow.me, analisou mais de 300 milhões de transações ao longo de 2022. A invasão de contas digitais é o crime online que mais tem impactado empresas e cidadãos brasileiros. Também conhecida pelo nome de account takeover, a prática responde por 72% das fraudes digitais no país. É o que aponta a segunda edição do Device Fraud Scan, relatório elaborado pelo Allow.me, plataforma de prevenção à fraude e proteção de identidades digitais, com base de mais de 130 milhões de dispositivos cadastrados entre celulares, tablets e computadores. De acordo com o levantamento, esses roubos de conta se dão por inúmeras vias, da utilização de dados vazados à aplicação de engenharia social, crime cibernético que consiste no envio de e-mails e mensagens de texto com o intuito de induzir as vítimas a revelar informações confidenciais ou fazer o download de um software capaz de tornar seus dispositivos mais vulneráveis. Com o roubo de contas, os criminosos fazem uso das chaves de acesso de suas vítimas para fazer o login em sites e plataformas e, assim, transacionar em seu nome. Para além desse instante, 23% das tentativas de fraude se concentram no onboarding, isto é, no instante do cadastro ou da abertura de uma conta nova. Nesse caso, os fraudadores geralmente fazem uso de dados de terceiros obtido via vazamentos de dados. Do total de tentativas de fraudes mapeadas, 5% ocorreram ainda durante a concretização da transação, por sua interceptação e redirecionamento durante a execução por parte do usuário. No ano, o Allow.me analisou mais de 300 milhões de transações em uma média de 9,5 por segundo. As transações monitoradas pertencem a empresas das mais variadas indústrias, entre contas digitais, programas de fidelidade, e-commerces, seguradoras, locadoras de carros e outras diversas. Junto a esses clientes, a plataforma de prevenção à fraude evitou prejuízos da ordem de 755 milhões de reais. Do total de transações monitoradas, 83% delas foram realizadas via celular, antes 17 via web. A migração reforça não apenas a tese de que há mais usuários utilizando largamente smartphones, mas também de que, por compreender esse movimento, as empresas têm apostado em estratégias que priorizam esse tipo de dispositivo, seja com versões mobile de seus sites ou pela criação de aplicativos. Ainda que as transações se concentrem em dispositivos móveis, a incidência de fraudes é 3 vezes maior em computadores. Se em cada 100 transações em smartphones, uma é uma fraude em potencial, quando realizada via web, esse índice sobe para 3. Segundo o Device Fraud Scan, 70% das tentativas de fraude na semana ocorrem em horário comercial, sendo a segunda-feira o dia com maior incidência, 17% de todas as fraudes aplicadas, assim como o período da tarde, 39%. São dados importantes. É importante entender o contexto, como as fraudes acontecem, a partir do que. E um dos principais pontos, e isso eu venho falando já há bastante tempo, que deve estar na estratégia de qualquer área de segurança, diz respeito à gestão de acesso, a parte de controle. Como garantir, ou tentar garantir, né, que a pessoa que está fazendo acesso é quem realmente diz ser, quais são os controles implementados, como garantir segurança na autenticação, tanto nos protocolos como no armazenamento das credenciais, etc. Tem uma série de pontos que são extremamente relevantes. E entender como as fraudes acontecem, seja pelos dias ou a partir de que tipo de dispositivo, também ajuda, obviamente, né, a definir como endereçar cada um desses pontos. Matéria muito interessante.
A cibersegurança vem acompanhando a evolução do consumidor da era digital? Durante o Dia do Consumidor, celebrado no dia 15, inúmeras empresas realizam descontos de produtos, oferecem cupons, vale-presentes e promoções para fidelizar seus clientes e conquistar novos. Porém, além de agradar aos consumidores, é uma data ideal para que cybercriminosos aproveitem para promoverem golpes. De acordo com uma pesquisa da Red Belt Security, diariamente no Brasil são registrados cerca de 15 domínios falsos de sites de e-commerce que são utilizados para aplicar golpes de phishing. Além disso, foram identificadas ofertas de venda de layouts de páginas falsas, tanto de e-commerces quanto de instituições financeiras. Neste cenário, as empresas, além de trabalharem em barreiras de defesas robustas para evitar futuras ameaças cibernéticas, essas organizações precisam também acompanhar um consumidor cada vez mais exigente, dinâmico e ágil. É o que explica Gustavo, CTO no Angeloni, avaliando que os consumidores estão acelerados e cada vez mais conectados no mundo digital. Na visão de Tami Parassin, advogada da Leroy Merlin, o consumidor digital, devido aos avanços tecnológicos e todos estarem inseridos em uma sociedade da informação, os mesmos acabam tendo um rápido acesso ao conhecimento, ficando bem informados e sabendo quais são os respectivos direitos. Para ela, essa questão envolve o imediatismo, ou seja, pessoas não querem esperar por uma resposta demorada ou sem solução. É muito importante as empresas terem transparência dos dados, bem como a política de privacidade do consumidor. O CIO no Angeloni afirma ainda que o varejo é um segmento que possui muitas informações. Ele acrescenta que esses dados são considerados o novo petróleo das organizações, mas que a LGPD foi fundamental para normatizar todo esse conjunto. Em sua avaliação, nesse contexto de varejo e consumidores, a LGPD não deve ser considerada uma inimiga. São muitos pontos, a matéria acaba abordando vários temas que são bastante importantes, mas quando a gente fala, e aí tem alguns aspectos que, não que eu discorde, mas ao mesmo tempo que o consumidor ele não quer esperar, ele é imediatista, ele quer dinamicidade, agilidade, ele também muitas vezes é descuidado. Acredita simplesmente em mensagens falsas para acessar seus serviços. Por vezes, não tem os links, né, dos principais serviços salvos, portanto tem que fazer uma busca em algum site e às vezes criminosos impulsionam essas páginas falsas lá. Então, ok, estamos falando também de dados, o quanto isso é importante, o quanto ainda precisamos evoluir, que a LGPD veio para somar, não há a menor dúvida, mas todos esses contextos, para mim, ainda tem baixa maturidade, o que inclui o nível de maturidade dos clientes. E na última matéria de hoje, como cybercriminosos utilizam sites comprometidos para realizar novos ataques. É mais fácil compreender como cybercriminosos procuram rentabilizar o compromisso de um site que aloja milhões de dados pessoais ou um site de compras online onde os utilizadores introduzem dados sensíveis ao realizar um pagamento online. Mas o que acontece quando o site comprometido não tem um apelo óbvio? E como é que os cybercriminosos exploram frequentemente tais sites? Eis algumas das formas mais comuns em que os cybercriminosos utilizam websites comprometidos para os seus fins maliciosos e por que é que todos os sites podem ser atrativos. Eu não vou conseguir aqui ler toda a matéria, ela é uma matéria bastante extensa, detalhada e rica. Eu vou aqui, obviamente, passar pelas formas mais comuns que os cybercriminosos utilizam os sites comprometidos, se não me engano são 9, e vou ler uma ou duas linhas de cada um. E como habitualmente faço, na descrição desse vídeo eu compartilho o link das 3 matérias, e essa tem um detalhamento muito interessante. Bom, começamos pela primeira forma. Número 1, para introduzir um backdoor. Após infectar um site pela primeira vez, os cybercriminosos podem explorar uma vulnerabilidade para introduzir no site um backdoor sob a forma de código que lhes permitirá voltar a ter acesso ao site apesar de terem sido desinfectados. Número 2. Para realizar ataques de defacement.
Um ataque de defacement ocorre quando o cybercriminoso explora uma vulnerabilidade para modificar a aparência visual de um site. Número 3. Para realizar um ataque de injeção de conteúdo SEO. Com a qualidade e a quantidade de links que um site recebe é um fator importante na classificação dos motores de busca, os ataques de injeção SEO são aqueles em que um invasor procura comprometer um site a fim de colocar links para outros sites sob seu controle, com a intenção de melhorar sua classificação e aumentar seu alcance. 4. Para a criação de páginas de spam. Semelhante ao ataque de injeção de conteúdo SEO, o objetivo desse ataque é aumentar a popularidade de um site em um mecanismo de busca. Por outro lado, o que é injetado no site comprometido não são links, mas múltiplas páginas HTML que incluem links para spam ou conteúdo indesejado, como anúncios ou link para sites afiliados para fins monetários. 5. Para a criação de mailers PHP. Mailers são scripts geralmente escritos em linguagem PHP que permitem o envio de e-mails a partir de um servidor. Eles geralmente são utilizados abusivamente pelos cybercriminosos para violar o mecanismo de correio do servidor do site, assumindo o controle para espalhar suas próprias comunicações. 6. Para distribuir campanhas de phishing. Os cybercriminosos exploram sites vulneráveis para hospedar páginas de phishing que eles utilizam em suas campanhas. 7. Para redirecionar os usuários para sites maliciosos. Um redirecionamento malicioso é aquele que leva usuários legítimos a uma página web que não corresponde ao link em que clicaram. Os sites para os quais as vítimas são redirecionadas são frequentemente usados para entregar conteúdo de spam ou baixar malware para o computador da vítima. 8. Para o uso como command e control. No caso de botnets compostos de sites comprometidos, os cybercriminosos usam esses sites também como comando e controle para se comunicar com os sites e ou dispositivos que compõem a rede de botnets. E número 9, para injetar malware na mineração de criptomoedas. Um cybercriminoso pode comprometer um site para injetar um script para usar os recursos computacionais do visitante, sem seu consentimento, para minerar moedas criptográficas. Usando uma porta de entrada, como uma backdoor ou botnet, os cybercriminosos podem instalar um minerador de moedas criptográficas em locais comprometidos. O interesse dos cybercriminosos em comprometer os sites não só visa sites com um grande número de visitantes ou usuários, mas também aproveita outros recursos disponíveis em páginas menos traficadas. Como vimos em cada um dos pontos acima, as vulnerabilidades em um site podem ser encontradas em plugins, temas ou add-ons instalados que têm falhas de segurança ou estão desatualizados. É por isso que recomendamos mantê-los atualizados com a versão mais recente e monitorá-los constantemente para detectar qualquer atividade suspeita o mais rápido possível com as ferramentas disponíveis para escanear os sites. Além disso, fazer backup regularmente para fazer backup de informações importantes para que elas possam ser recuperadas no caso de um incidente. Adicione a isso as recomendações habituais, use senhas fortes e tenha uma solução de segurança atualizada. São pontos realmente muito importantes. Não só é uma tendência, mas é uma realidade. A quantidade de sites que têm sido comprometidos, e quantos outros ataques esse comprometimento acaba gerando. Então, a responsabilidade de cada um de nós é ter um contexto, pelo menos o seu contexto, muito seguro. E essas dicas são muito interessantes. E eu reforço principalmente o aspecto de vulnerabilidade. Precisamos pensar numa estratégia de segurança em profundidade ou segurança em camadas, a fim de, obviamente, endereçar os ataques mais comuns e os comportamentos reconhecidamente anômalos para que nem cheguem no site, nem cheguem na aplicação. E é importante também que consigamos identificar e corrigir rapidamente as vulnerabilidades. Plugins, add-ons são realmente os pontos mais frágeis, mas os códigos, a página propriamente dita, muitas vezes também com vulnerabilidades cross-site scripting, SQL injection, etc. Então, executar análises, testes recorrentes, trabalhar os aspectos de desenvolvimento seguro
né, dessas páginas são coisas extremamente importantes dentro desse contexto. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe ou marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!